Olá, irmãos, que a graça de Jesus esteja enchendo o teu coração nesse dia, que você esteja bem, que você esteja com a paz do Senhor no teu coração. Nós vamos continuar nesse momento de culto ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8. Eu queria falar sobre o caminho da bênção do Senhor, o caminho de ser abençoado pelo Senhor. Eu quero te convidar a nós entendermos nesse texto como é que a gente pode descobrir esse caminho para sermos abençoados pelo Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 3, do verso 1 em diante, até o verso 8. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça era uma moita. Viu que a sarça não ardia no fogo. Viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia, não se queimava. Então ele disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. E por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que Moisés se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés então escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil, o lugar onde hoje habita o cananeu, o eteu, o amorreu, o ferezeu, o eveu e o jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Esse é um momento muito singular na vida de Moisés. Para nós contextualizarmos aqui, o povo estava há 430 anos no exército, quando foi para lá com Jacó, com José, por causa da fome, e eles prosperaram lá e o povo cresceu. Para você ter uma ideia, quando Jacó vai para o Egito, ele vai com 75 pessoas na sua família, e aqui são em torno de 600 mil pessoas, ou até mais um pouquinho, considerando as mulheres e crianças, que normalmente não eram contadas. Então o povo estava sendo escravizado, oprimido no Egito, e aí Deus então chama Moisés para ser o libertador do povo de Israel daquela escravidão. Só que Moisés ele foi criado na casa de Faraó. Você pode ver isso lá no início do livro de Êxodo, no capítulo 1 de Êxodo, capítulo 2, sobre o nascimento de Moisés. Ele era hebreu, mas ele, resumindo bem a história aqui, ele nasceu e foi criado pela filha de Faraó. Então ele recebeu todo o ensinamento, toda a ciência, naquela época, a matemática, a astronomia, tudo era a melhor escola daquela época, era o Egito, e Moisés foi educado lá. E Moisés cresceu, e uma vez ele viu um egípcio brigando com um hebreu, com um judeu, alguém do seu povo, e ele então mata o hebreu, enterra na areia. E no outro dia, 2 judeus estavam discutindo, e Moisés então vai tentar separar, conversar com eles, e um deles disse: você vai nos matar igual você fez com o egípcio? E Moisés ficou com medo daquilo. Aquilo então se tornou público, o que Moisés havia feito, e Moisés teve que fugir da sua casa, do palácio,
do Egito, porque ele havia matado um egípcio e, é claro, o faraó não o perdoaria. Então, ali já estava começando, né, a se desenhar na história de Moisés o seu propósito de ser libertador, de ser o defensor do povo de Israel. Então ele vai, ele atravessa o Mar Vermelho, ele vai para um lugar chamado Midian, que era onde havia um sacerdote, com o nome de Jetro, que vem a ser o seu sogro. Moisés vai para lá, casa-se com a filha dele e fica lá durante 40 anos servindo. E aí nós chegamos nesse texto, quando Deus vai falar aqui então com Moisés. Como é que a gente faz então? A nossa ideia central nessa palavra de hoje é como que eu e você, como que nós podemos ser abençoados e ter uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de contentamento, já que a gente não consegue isso nas coisas materiais, já que Deus também não trabalha com as coisas materiais no sentido de trazer alegria e contentamento para o nosso coração, quando Ele vai dizer que Ele é a nossa alegria, que com Ele nós precisamos estar contentes. Se Ele é o meu pastor, eu estou contente com isso, não preciso de mais nada. Nós vamos ver nesse texto aqui, eu queria destacar aqui pelo menos 3 pontos que revelam nesse texto o caminho para que nós possamos ter uma vida abençoada. Normalmente as pregações são voltadas sobre como eu posso receber as bênçãos de Deus, né? Mas nós vamos ver que no reino de Deus as coisas são antagônicas, né? Se você quiser ser rico, você deve empobrecer. Se você quiser ser o primeiro, seja o último. Se você quiser ser servido, se quiser ser o maior, seja esse então o menor, o que faz o trabalho do servo. Normalmente é assim no reino do Senhor. É melhor dar do que receber. É exatamente o inverso daquilo que o mundo entende, da concepção humana, mundana, de ser obediente, de ser abençoado. Fala que nós precisamos reter, né, para nós sermos abençoados. Essa é a ideia do mundo. Mas no reino não. No reino nós somos ricos conforme quanto mais a gente vai dando, quanto mais a gente vai abençoando, mais então nós vamos nos enriquecendo, né? A tal ponto de Provérbios dizer que aquele que dá algo ao pobre empresta a Deus. Olha que coisa tremenda, querido. Você emprestar algo a Deus. Então, se você quiser emprestar algo a Deus, socorra um pobre na sua aflição. E aí nós vamos ver que a melhor maneira de nós sermos abençoados é abençoando. Nós vamos ver isso aqui no texto, que a melhor maneira de nós sermos abençoados é abençoando outras pessoas, é sermos usados por Deus para abençoar outras pessoas. E aí nós vamos usar aqui o texto de Êxodo, em que Moisés foi um homem muito abençoado, o grande nome do Antigo Testamento, e ele foi usado por Deus, chamado por Deus para ser o libertador do povo de Israel, para ser usado por Deus para abençoar o povo de Israel e libertar aquele povo da escravidão. Jesus, lá no Novo Testamento, vai ser a compreensão máxima do ministério de Moisés. Moisés foi libertador do povo da escravidão do Egito. Jesus é o libertador de toda a humanidade da escravidão do pecado. Moisés tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida, para Canaã. Jesus tirou o povo do pecado e leva para os céus, para a nova terra, para a terra prometida. É um lugar maravilhoso. Então quero destacar aqui 3 pontos que vão nos ajudar a descobrir, o caminho que nos leva a uma vida abençoada. A primeira coisa que eu vejo aqui, eu quero destacar logo no início do capítulo: apacentava Moisés.
Moisés estava trabalhando quando Deus falou com ele. Estava trabalhando para o seu sogro, estava apacentando um rebanho do seu sogro. E o texto diz então que ele trabalhava. E eu quero trazer essa palavra para mim, para você aqui, de que para Deus nos usar, para Deus nos abençoar, a gente não pode estar parado. A Bíblia sempre é contra a preguiça, né? A Bíblia é contra a inércia sempre, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, vai aprender como que a formiga faz com a sua prudência. A Bíblia vai falar sobre a questão da inércia, que o povo de Deus é um povo que marcha, é um povo que anda, e nós estamos caminhando para o céu. Chamamos isso de igreja militante, a igreja que guerreia contra o inferno. Enquanto nós estamos aqui, a igreja está caminhando, né? Eu gosto muito do Salmo 23, quando diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Já falei sobre isso na igreja. O vale da sombra e da morte é lugar de você andar, não é lugar de você ficar parado, é lugar de você caminhar. Deserto é lugar de você atravessar, não é lugar de você ficar parado. Aqui o texto diz que Moisés estava em atividade, Moisés estava trabalhando. Portanto, a primeira coisa para ser abençoado é trabalhe, vá fazer alguma coisa para o Senhor. E é interessante que essa palavra, ela vai ter um eco lá em Ezequiel, no profeta Ezequiel, capítulo 2, no verso 1, quando Deus diz assim para Ezequiel: levanta-te e põe de pé, porque eu falarei contigo. Preste atenção, levanta-te e põe de pé, porque eu falarei contigo. Deus não fala com quem está deitado. Deus manda que a gente primeiro se coloque de pé, porque Ele vai falar com a gente de pé. Ele não vai falar com ninguém deitado numa rede, reclamando da vida, murmurando. Não. Deus vai usar e Deus vai abençoar pessoas que estão de pé. Querido, então nós devemos nos colocar de pé. Nós devemos marchar para que Deus use a nossa vida para abençoar outras pessoas. E enquanto Ele nos abençoa, Ele usa a nossa vida para abençoar outras pessoas, nós somos abençoados. Como igreja, nós precisamos fazer isso. Nós precisamos caminhar, nós precisamos orar, nós precisamos pregar, levar o Evangelho. E Deus vai nos usar para abençoar a vida de outras pessoas. E Deus vai fazer grandes coisas. E às vezes a gente nem vai perceber como Deus está usando a nossa vida para libertar pessoas de cativeiros, de escravidão, de sofrimento, de angústia, de depressão. Deus quer usar a nossa vida, mas primeiro Ele vai falar conosco quando nós nos levantarmos. Levanta-te, coloca-te de pé. Deus não fala com ninguém que está deitado. Em primeiro lugar, nós vemos que Moisés apacentava, Moisés trabalhava. Para nós fica esse ensinamento de que nós precisamos trabalhar. O texto continua dizendo, diz que Moisés levou o rebanho para o deserto no monte de Deus, chamado Horebe. Horebe era chamado de um monte de Deus porque foi lá que Deus falava com Moisés. O Horebe, ele faz parte da península do Sinai, né? Quando eles saem do Egito, faz aquela volta lá embaixo e sobem, exatamente lá naquela curva, havia uma cadeia de montanhas do Sinai, e ali estava então o Monte Horebe. Era o monte em que Deus descia e falava com Moisés. Foi lá também que Deus deu a tábua da lei para Moisés. Foi lá que Moisés recebeu as tábuas da lei. Era o lugar onde Deus encontrava-se com Moisés. E para nós também assim, nós devemos ir para o lugar onde é morada do Senhor, para o monte de Deus, para o Horebe. Pastor, você está dizendo que eu preciso ir para o monte para orar? Isso é muito bom você orar no monte, é um lugar sossegado, mas não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o monte pode ser o quarto da tua casa,
o secreto do teu relacionamento com Deus na tua casa. É lá que você deve andar, é lá que você deve se relacionar com Deus, porque é lá que Deus vai falar contigo, é lá que você vai ficar na presença do Senhor e que Deus vai falar ao teu coração, é lá que Deus deu a tábua da lei para Moisés, é lá que Deus vai dar a palavra dele para você, é lá que você vai tomar posse das bênçãos do Senhor e Deus vai te entregar essas bênçãos e depois você vai apenas viver. Quando você sair dos teus aposentos, aí do teu quarto, do secreto da tua casa. Eu chamaria esse lugar de lugar da palavra do Senhor, de lugar de conversar com Deus. Tem até um filme muito interessante que você pode ver, chamado O Quarto de Guerra, que era um lugar de uma senhora de oração. E ela orienta uma jovem que estava com problema no seu casamento a defender, a pelejar pelo seu casamento, não brigando mais com o marido, não vivendo em contenda, mas entrando para o quarto, fechando a porta e guerreando ali em oração. Se você puder ver esse filme, é muito legal, o quarto de guerra. Então nós precisamos ir para o Horebe, nós precisamos ir para o monte de Deus, para onde Deus fala conosco e para onde nós também falamos com Deus. Nós podemos conversar com Deus, temos esse privilégio. E no verso 5, fica um ponto, o terceiro ponto aqui. Em primeiro lugar, trabalhar, né? Levanta-te e põe de pé. Em segundo lugar, vá para o Horebe, vá para o monte de Deus. E em terceiro lugar, para o versículo 5, quando Deus diz a Moisés, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. O terceiro ponto é, nós devemos andar descalços. Nós devemos andar descalços. Tira as sandálias dos pés. Pastor, eu tenho que andar descalço como muitos religiosos andam aí por esse mundo afora? Não, querido, não é isso. Tirar as sandálias naquela época era um sinal de reverência a alguém. Era um sinal de respeito a alguém. E é claro que o que a Bíblia está dizendo aqui, para nos ensinar, aquele lugar era um lugar santo, porque Deus estava ali. Então, se o teu quarto é um lugar da manifestação da presença de Deus, o teu quarto é um lugar santo. Não é o lugar que é santo por si só. Não existe lugar santo. Existe um lugar santo por causa da manifestação da presença do Senhor. E isso pode ser nos fundos do teu quintal, isso pode ser no teu quarto, isso pode ser no banheiro, isso pode ser no templo também, aonde Deus fala contigo, aonde o Senhor fala contigo. É o lugar santo. E a gente deve estar na presença do Senhor descalço, sem as sandálias. E tirar as sandálias era uma questão de reverência e respeito, principalmente porque sandália era onde estavam as sujeiras dos pés do pessoal daquela época. Eles andavam em terras empoeiradas, né? Em caminhos onde passavam camelos, né? com fezes de camelos e tal, e eles andavam muito descalços. Então a sandália tinha muita impureza. O que Deus está falando para Moisés tira as impurezas do teu coração, porque você está na minha presença. Eu vivi isso, eu aprendi isso a duras penas na minha infância, né? Quando eu tinha até os meus 12, 13 anos, tinha uma tia que morava com a gente, e ela era uma pessoa muito zelosa com a casa. Ela praticamente fazia uma faxina todo dia na parte da manhã, almoçava e saía para trabalhar. Minha mãe era costureira, meu pai também já tinha ido para o trabalho, então ela praticamente até essa idade, ela cuidou da gente nessa parte da manhã. E nós aprendemos a duras penas, na vara da goiaba, que a gente não poderia entrar dentro de casa de sandália. Eu lembro que a sala da nossa casa era daquele taco, e vivia encerado.
A cozinha era de chão de cimento batido, mas era limpo demais, ela limpava. Então, quando a gente vinha da rua, eu costumava jogar bola ali nos fundos da casa da irmã Eliana, e ali tinha uma areola, e o pé da gente vinha preto. Quando a gente entrava no banheiro e tomava banho, e naquela época ainda era o banho de cavalo, né, do canecãozinho, do baldezinho, e nós tomávamos banho, escorria aquele caldo preto no piso. Quando ela via aquilo, era a vara de goiaba, ela comia. Então a gente aprendeu desde muito cedo a não entrar dentro de casa de sandália, de sapato, deixar na porta, porque a gente estava trazendo a sujeira da rua para dentro da nossa casa. É isso que Deus está falando com Moisés. Tira as impurezas da tua vida para você chegar na minha presença. E é assim que Deus também quer nos abençoar e fazer com que nós sejamos bênção na vida de outras pessoas. Em primeiro lugar, querido, trabalhe, se envolva na obra do Senhor, na obra de apacentamento do rebanho do Senhor, cuidando de outras pessoas. Em segundo lugar, vá para o Horebe, o lugar da manifestação da presença do Senhor, o lugar da palavra e do lugar que você conversa com Deus, lugar que Deus conversa contigo. E em terceiro lugar, tire as suas sandálias. Precisamos andar descalços na presença do Senhor. E é essa palavra que nos santifica, é essa palavra que limpa os nossos pés, como sinal de reverência, como sinal de respeito, como sinal de santidade. Nós precisamos deixar que a palavra do Senhor tire da nossa vida todas as impurezas da nossa alma. Depois disso, Deus vai dizer a Moisés: vem que eu vou te enviar a Faraó para libertar o povo. E depois disso também, Deus fala conosco: vem que eu vou te enviar para você ser bênção na vida de outras pessoas. Não existe maior propósito para mim e para você como crente, como discípulo de Jesus, do que ser bênção na vida do outro, de outras pessoas. Muito mais do que a gente querer receber as bênçãos do Senhor, nós permitirmos e pedirmos isso a Ele, que Ele nos use para abençoar a vida de outras pessoas. Que seja assim na tua vida, que você seja uma pessoa de trabalho, que você seja uma pessoa que está no Horebe o tempo inteiro, e que você seja uma pessoa que ande descalço, tirando as impurezas da sua vida para se apresentar ao Senhor. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus, e que sejamos bênção na vida dos outros, porque assim, de fato, Deus nos abençoará e nós seremos contentes com o que temos, alegres, prósperos em todas as áreas, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Que Ele seja assim contigo e que nós sejamos assim com Ele também. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Amém.